Fala pessoal, beleza? Mais uma aulinha gravada aí, já a nossa quinta aula gravada. Vamos fazer hoje aqui uma revisão bem bacaninha, tá? Revisão em exercícios. Eu vou fazendo a pergunta, vou respondendo. Como esse vídeo é um vídeo gravado, você pode pausar, você pode assistir várias vezes a mesma resposta, tá? Você pode colocar mais lento aí para ir copiando no caderno, se quiser. Tudo bem, gente? Então, vamos direto ao ponto aí, sem rodeios. Valeu! Vamos lá, então, para o nosso bate-papo hoje vai ser bem rápido, bem bacana, bem objetivo, mas bastante produtivo, tá bom? Primeiro tema da nossa revisão, domínios morfoclimáticos. Tá aí o mapinha dos domínios morfoclimáticos que a gente já usou, tá? Mostra aí para você domínio amazônico, domínio cerrado, caatinga, mares de morros, pradarias, araucárias e as faixas de transição, tá bom? Vamos lá, vamos falar desse tema. O que são domínios morfoclimáticos? Primeira pergunta, né? Então, pessoal, domínio morfoclimático é uma região natural. Você pega o verdinho lá do mapa aí que está a Amazônia, né? Isso é uma região, é uma área delimitada. E o que tem dentro dessa área delimitada? Tem características naturais influenciadas pelo clima, como, por exemplo, a vegetação, por exemplo, a pluviosidade, tá? Por exemplo, as temperaturas médias anuais, tá? E o morfo, né? Climático. E o que tem a ver com o morfo? O morfo é o formato, relevo, tá? Então, é uma região natural em que eu vou analisar o tipo de relevo e as características naturais gerais influenciadas diretamente pelo clima. Então, isso é um domínio morfoclimático. Nós temos esses 6 no Brasil aí, que já é a próxima pergunta, né? Quais são os domínios brasileiros? Então, olhando o mapa, você vê aí, em verde escuro, o domínio amazônico, tá? Em laranjado, você tem o cerrado, em vermelho, você tem o domínio da caatinga, aquele verde bem clarinho no litoral lá, boa parte do litoral, você tem o domínio dos mares de morros, o verde lá embaixo, do lado do amarelo, é o domínio das araucárias, e o amarelinho é o domínio das pradarias, também chamado de região dos pampas, né, os pampas gaúchos, tá? Também chamado de domínio dos campos, tá bom? E aqui ele continua perguntando o que são faixas de transição. Então estudamos bastante esse tema, né? As faixas de transição são as áreas que encontram-se entre um domínio e outro. Então, quando você pega ali entre o laranjado e o verde escuro, entre o cerrado e a Amazônia, você tem o Pantanal Mato-Grossense. O que é o Pantanal, professor? O Pantanal é uma mistura de fauna e flora, tanto do cerrado quanto da Amazônia. Tá? Quando você está ali do Pantanal para outros locais, você está vendo uma transição entre as características da Amazônia para as características do cerrado. É uma misturinha desses dois domínios. E aqui, por fim, ele pede para você apresentar algumas características importantes do cerrado. Então, o cerrado ele tem um latossolo, né? Um solo rico em minério de ferro, com canga laterítica. Tá? A vegetação do cerrado é de pequeno e médio porte, árvores com galhos e troncos retorcidos, com aquele chamado escleromorfismo oligotrófico. Professor, o que é isso? Né? Não se preocupe com esse nome, a gente vai usar ele lá no ensino médio. Tá? Mas só para te dar uma curiosidade, esse nome dado ao tipo de árvore do cerrado tem a ver com o formato tortuoso daquelas árvores. Não sei se vocês já perceberam, as árvores típicas do cerrado, tem muitas delas no Parque da Cidade. As árvores típicas do cerrado, elas parecem gigantescos bonsais. Já viu aquela árvorezinha japonesa que é toda tortinha? A árvore do cerrado tem essa característica. O solo do cerrado, gente, ele é um solo muito ácido, tá? Isso aí dificulta, inclusive, o crescimento de determinadas plantas, inclusive a agricultura. Tanto é que os agricultores, os engenheiros agrônomos, definiram já na década de 1970 uma nova técnica chamada calagem, que é o quê?
adicionar calcário no solo para reduzir essa acidez, tornando-o mais fértil. Tudo bem? Começar aqui até bebendo água, que agora tem um conceito pra caramba, hein? Então vamos lá que a gente vai vencer tranquilamente. Olha aí, pessoal, já coloquei um gráficozinho para você analisar aí. O título é Menos Bebês, Filhos por Mulher no Brasil. Olha lá, entre os anos 1950 e 1955, a média era 6,2 filhos por mulher. Essa média foi caindo, foi caindo, foi caindo, e a projeção de 2020 para 2025 é de, em média, 1,7 filhos por mulher. Os alunos até brincam, perguntando, professor, 1,7 filhos é um filho completo e outro filho incompleto? Não, gente, isso é uma média matemática. Você pega lá o número total, divide pelo número de mulheres, número total de natalidade, né, de nascimentos, e aí você vai obter essa média matemática, tá bom? E também isso não significa dizer que todas as mulheres vão ter, em média, 1,7 filhos, né? Tem mulher que vai ter 10 filhos, o que é raríssimo, mas pode acontecer. Tem a mulher que vai ter um filho, tem a mulher que vai ter 2, 3, tem a mulher que não vai ter filho. Então todo mundo entra na conta para chegar a esse número aí, tá joia? Vamos direto ao ponto então. População absoluta, gente. O que é população absoluta? É o número total de habitantes de um país, de uma região, de uma cidade. Ou seja, é o número total de pessoas da área que você estiver avaliando. Eu quero saber quantas pessoas tem ao todo em Caldas Novas, no município de Caldas Novas, Goiás. Tá? É um exemplo aí, ó, de população absoluta. Eu quero saber quantas pessoas vivem lá no Bangladesh, país do sul da Ásia. Eu quero saber quantas pessoas tem no continente africano inteiro. Então, esse é o conceito de população absoluta. E aí eu já pergunto para vocês, quais são os 6 países que têm as maiores populações absolutas do mundo? Quais são os 6 países mais populosos do mundo? Essa você sabe, né? Vamos comigo aí, ó. China, Índia, Estados Unidos da América, Indonésia, Paquistão e Brasil. Até o ano passado, lembrando, tá? O Brasil ele era considerado o 5º país mais populoso do planeta. Só que a população paquistanesa, ela está apresentando taxas de natalidade maiores que as nossas, tá? E aí isso levou a um aumento aí da população deles em relação à nossa. Então nós deixamos de ser o 5º país mais populoso e passamos a ser o 6º. Eles eram o 6º país mais populoso e passaram a ser o 5º país mais populoso do planeta. Tudo bem? Pergunta aí na sequência, o que é população relativa? Você já sabe o sinônimo, né? É a densidade demográfica. Então, quando eu falo de densidade demográfica ou população relativa, eu estou te dando ali o número de habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Você sabe que a população relativa do Brasil ela é bem baixa, né? A densidade demográfica brasileira é baixa, comparada, por exemplo, com a maioria dos países europeus. São países pequenos e bastante populosos. E aí a gente já entra na seguinte pergunta, eu vou pular aqui a da miscigenação, porque tem mais a ver com esse conceito aqui. Ele pergunta o seguinte, o Brasil é populoso e povoado? Você já aprendeu que o Brasil é populoso, está entre os 10 mais populosos do mundo, é o 6º, né? E ele não é tecnicamente bem povoado, porque países povoados são aqueles que têm populações relativas ou densidades demográficas bem altas. A densidade demográfica brasileira ela é bem baixa, tá bom? Então ele é populoso, mas não é tecnicamente bem povoado no conceito de distribuição populacional. Agora voltando no conceito de miscigenação. Professor, o que é miscigenação? Gente, miscigenar é da palavra imicir, misturar, né? Quando você fala que água e óleo são immiscíveis, ou seja, você não consegue misturar facilmente água e óleo, bom? Então, o que é miscigenação? Miscigenação é a mistura de diferentes grupos populacionais oriundos de diferentes etnias. Por exemplo, o brasileiro que casa com a descendente de japoneses, certo? Isso é um exemplo de miscigenação, você tem 2 etnias diferentes, bom? O alemão que casa com um indígena, isso é uma miscigenação, uma mistura de diferentes povos com diferentes etnias, com diferentes traços genéticos, culturas diferentes, então você vai ter desdobramentos, né? E aí vale o comentário, vou beber mais uma aguinha aqui,
Vale o comentário, o Brasil é um dos países mais miscigenados do planeta. Se você for avaliar como é que o Brasil se formou territorialmente, né, nós tivemos aí imigrantes vindo do mundo inteiro para cá. Tá bom? Isso aí contribui, por exemplo, vamos pegar um aspecto da nossa cultura, que é a culinária. Né? Olha como é variada a culinária brasileira. Bom, eu acho que não é. Você acha? Então dá uma voltinha na praça da alimentação do Parque Shopping, por exemplo. Você vai ver lá restaurante árabe, japonês, chinês, estadunidense, né? Italiano, tá? Tem o mundo inteiro ali, de certo modo, mostrando essa miscigenação brasileira. Tá bom? O que mais? Ele pergunta aqui, caracteriza o crescimento vegetativo. Bem fácil essa, né, galera? Crescimento vegetativo é a diferença entre o número de pessoas que nascem e o número de pessoas que morrem. A diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Mortalidade infantil. Mortalidade infantil é aquele número de pessoas que, nascidas vivas, morrem antes de completar um ano de vida. Tá bom? E a taxa de fecundidade é uma média matemática obtida a partir do número de filhos que vão nascendo, dividido aí pelo número de mulheres em idade fértil do país. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Brasil, a idade fértil varia entre 15 e 49 anos, o que não implica dizer que em outras idades, principalmente mais avançadas, aí, as mulheres não possam ter filhos, né, com a evolução da medicina. Pessoal, próxima temática, conceitos populacionais, né? Fotografia aí bem diferente do que a gente vê atualmente, né? Imagine os apartamentos de Águas Claras aí condensando famílias desse tamanho. A varanda tinha que ser bem grande, né? Então, não é a realidade, tá? Veja aí, ó, porque as taxas de mortalidade foram reduzidas a partir da década de 1920 no Brasil. Estudamos isso aí no 7º ano, né? É um assunto muito importante para que a gente, ano que vem, possa ter um embasamento bem melhor ao falar de geopolítica mundial, que a gente também vai falar da população mundial do ano seguinte. Tá joia? Então, na década de 1920, o governo do Brasil, naquela época, começou a investir mais em saneamento básico, que é o tratamento da água, o tratamento do esgoto. Tá? Foram construídos novos hospitais, aumento do número de atendimentos hospitalares e grandes campanhas de vacinação. O que aconteceu com isso? Com esses fatores em conjunto, o número de mortalidade começou a diminuir. Mas os casais, a exemplo da fotografia aí, eles continuaram a ter muitos filhos. Tá? Então, nós vamos ver o que vai acarretar nisso aí. Mas você já sabe por que as taxas de mortalidade foram diminuídas. E aí a próxima pergunta, ela te diz o seguinte, o que foi o baby boom ou explosão demográfica? Foi justamente isso que eu te falei agora há pouco, que é o seguinte, você cria condições para que diminua-se a taxa de mortalidade, mas que ao mesmo tempo os casais continuem a ter muitos filhos. Então imagine o cenário número 1. Nasce 10 mil pessoas e no mesmo período morrem 10 mil pessoas. Você vai ter uma estabilidade. Agora imagina depois de 1920. Nasce 10 mil pessoas, mas só morre 8 mil pessoas. Opa, então você vai ter ali, ó, a cada período um aumento de 2 mil pessoas. Tá joia? Então, com a redução da mortalidade e a manutenção da natalidade alta, nós tivemos a explosão demográfica, ou baby boom, que foi o aumento significativo da população brasileira, e o Brasil não parou de crescer populacionalmente até a década de 1960, década de 1970. Olha a próxima pergunta aí. Por que as taxas de natalidade foram reduzidas significativamente nas décadas de 1970 e 60 no Brasil? Gente, o que aconteceu? Nós tivemos o baby boom, né, que é essa subida aí no gráfico em que você tinha pouca gente morrendo em comparação à grande quantidade de filhos que os casais tinham. Tá? Só que na década de 1960 e principalmente na década posterior, de 1970, os casais começaram a ter menos filhos. Por quê, professor? Primeiro, a elevação dos custos de vida, principalmente no meio urbano.
Muita gente deixou o campo e veio morar na cidade, um movimento migratório que já estudamos também, chamado êxodo rural, certo? Então, primeira causa, ficou mais caro. Imagina esse tanto de menino aí estudando no Leonardo da Vinci, plano de saúde, roupa, lazer, alimentação, beleza? Livro, tá? Carro, para deslocar essa galera toda aí, tem que comprar um ônibus, né, para andar com essa família. Tá? Não estou exagerando, né? Não cabe isso aí em nenhum carro que eu conheço, tá bom? As famílias eram numerosas assim antigamente. E aí nós temos, primeira causa, elevação dos custos de vida. Segunda causa, nós temos aí a popularização dos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais. Então, o casal podia continuar tendo sua vida conjugal sem que a mulher engravidasse, tá joia? E, por último, nós temos aí também, além da elevação dos custos de vida, né, e da popularização dos métodos contraceptivos ou anticoncepcionais, nós temos, por último, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Gente, quando eu der essa enroladinha assim é porque eu esqueci, beleza? Mas vocês viram aí que eu lembrei rapidinho, né? Então nós temos primeiro a popularização dos métodos anticoncepcionais, depois nós temos a elevação dos custos de vida e agora nós vamos falar, talvez do mais importante aí, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Até essa época aí, no Brasil, a maioria das mulheres, elas ficavam em casa cuidando dos filhos e o marido ia para a rua fazer o trabalho que daria o sustento para essa família. Joia? E aí, na década de 1970, principalmente, as mulheres começaram a trabalhar também para compor a renda familiar, né? O que, por um lado, foi muito bom, né? Porque gerou mais riqueza para as famílias, mas, por outro lado, a mulher agora não tem tempo de cuidar de um número tão grande de filhos. E ela, podendo escolher quantos filhos vai ter, opta por ter menos filhos. Ok, galerinha? Vamos lá, para finalizar, então, nosso bate-papo. Bem produtiva essa aula, né, galera? Então, tema pirâmides etárias. O que são pirâmides etárias? São gráficos. São gráficos em linhas horizontais que mostram, de um lado, quantas mulheres existem e, do outro lado, quantos homens existem no país, divididos por faixas etárias. Tá bom? A segunda pergunta, quais são as partes de uma pirâmide etária? Uma pirâmide, veja a coloração aí, ó, tem 3 cores, né? Ela tem a parte de baixo, que eu vou chamar de base, em vermelho aí. A parte do centro, que está em azul, eu vou chamar de corpo. E a parte amarela, que está em cima, eu vou chamar de topo ou ápice da pirâmide. Tá? A parte de baixo, ela tem pessoas de 0 a 19 anos. O meio da pirâmide, o corpo, tem pessoas de 20 a 59 anos. Tá? E o ápice, pessoas que têm 60 anos ou mais. Ok? Pergunta aqui o seguinte, ó. Por que as pirâmides dos países desenvolvidos tendem a ter ápice mais largo e base mais estreita? Olha a pirâmide aí, nós tivemos não por país, mas por continente. De um lado nós temos a pirâmide africana, que realmente parece uma pirâmide, e do outro lado nós temos a Europa aí, né? O que aconteceu? No caso da Europa, você tem uma base bem curtinha, por quê? Porque os casais europeus tendem a ter poucos filhos, pelos motivos que eu citei no slide anterior. É muito caro ter filhos e é mais caro ainda ter filhos em determinados países. França, Itália, Portugal, Espanha, né? E aí os casais têm a cultura, né, de algumas décadas já de ter poucos filhos. Então olha só a base da pirâmide europeia embaixo aí com pouca gente. O corpo da pirâmide mais gordinho aí, né? E um ápice, comparado ao ápice africano, mais largo também. Por quê? Porque tem mais idosos. Se tem mais idosos, significa que teve ao longo da vida uma boa alimentação, teve não necessariamente uma boa alimentação no sentido de opção, mas no sentido de acesso a essa alimentação. Né? Nem todas as pessoas optam por uma alimentação saudável, mas eu estou falando aqui de pessoas que não morrem de fome, como infelizmente acontece muito na África. E aí você vê na última pergunta, o contrário, né? Por que as pirâmides de países subdesenvolvidos tendem a ter ápice estreito e base larga? Então é o contrário, né? Na África você tem os casais ainda tendo muitos filhos, só que por falta de estrutura,
você vai ver a pirâmide afunilando, porque ao longo da vida, com a baixa expectativa de vida, você vai ter poucos idosos. Veja o problema do coronavírus na Itália, né? Uma população extremamente idosa, né? Que foi muito atingida aí por essa problemática. Tá joia, gente? Então, esse foi o nosso bate-papo de hoje, tá joia? Quaisquer dúvidas aí que vocês tiverem, pode mandar mensagem lá no Google Sala de Aula, que a gente vai respondendo na medida do possível, sempre o mais rápido possível, tá joia? Obrigado pela atenção, gente. Bons estudos, boa semana, fiquem com Deus. Um abraço, tchau!